Rapaziada, eu separei a opinião de todos os pré-candidatos à presidência da República sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos ver quais estão sendo frouxos, estão ensaboando o tema e quais estão indo pra cima de fato. Acho que isso aqui vai ser interessante. Eu não assisti, mas eu separei os vídeos que eu vi que estavam viralizando sobre isso e a gente vai ver junto. Fechou? Likezão no vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo. E bora pro conteúdo. Bom, a gente vai ver Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Renan Santos e Romeu Zema. E Flávio Bolsonaro. Vamos nessa. Começando com Ratinho e Caiado. Esse vídeo aqui que tá viralizando mais. Diante das mensagens, vocês acham que o ministro Alexandre tem condição de continuar no cargo? Olha, eu acho que vai dizer as investigações, né? O caso Márcia, por exemplo, é um caso de polícia. A investigação que vai dizer quais os atores estiveram envolvidos e quais os problemas que esses atores estão se envolvendo, ou se envolveram. Governador Caiado. Então vamos lá. Governador Carlos, conhecido também como o Pequeno Rato. Que ensaboada, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus. A ligação espúria de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes já está mais do que demonstrada. 130 milhões de motivos para ele sofrer um impeachment. E mais do que isso, né? Mais do que isso, meus amigos. Mais do que isso. Ele deveria estar na cadeia. Porque ele está utilizando da Suprema Corte, se utilizando do poder jurídico brasileiro para obter um benefício pessoal em relação à blindagem de um criminoso. Por qual sentido Daniel Vorcaro pagaria tão caro para uma advogada medíocre como Viviane Barsi de Moraes que não seja acesso ao ministro do Supremo? Qual o motivo? Eu não consigo entender. Existem diversos outros escritórios de advocacia muito melhores, com pessoas de maior renome, maior conhecimento jurídico, e por que o dela foi escolhido? Não tem outro motivo. Covardia gigantesca. E assim, a ligação do Ratinho Júnior com os resorts do Dias Toffoli aqui no Paraná precisam ser investigadas. A gente tem que saber se o escândalo do Master chega no Ratinho também. Por isso que tá se ensaboando. Aí como que vai colocar um cara que pode ser que esteja com o rabo preso, que já está arregando para ministro da STF como presidente da República? Isso não faz o menor sentido. Então, declaração muito covarde até agora. Bom, será que o ministro Alexandre tem condição de continuar no cargo? Deve ser investigado. Ele deve ser investigado. Bom, isso aí, no momento em que o Ronaldo Caiado chegar na presidência da República, eu saberei tratá-lo. Até porque a Constituição brasileira diz como você fazer o tratamento que o Senado... Que Constituição, porra? O Senado tá aparelhado, o STF tá aparelhado, os guardiões da Constituição estão utilizando do seu poder para se blindar. E blindar criminosos também. Que coisa bizarra, cara. Você é pré-candidato à presidência, seja forte, faça o enfrentamento, seja um líder para o povo brasileiro. Que respostinha medíocre. Fiquei com raiva, tanto que eu não tinha assistido esse vídeo. Pensei que eu ia achar engraçado ele sabonetando. Fiquei puto. Como que pode uma coisa dessa, cara? Nessa atual situação. O federal tem tais prerrogativas. Então, política, você não faz simplesmente nominando. Você faz política agindo para que as instituições voltem a resgatar a sua condição de credibilidade, certo? Obrigado. Pô, eu esperava mais do Caiado, tá? O Ratinho eu já esperava, porque ele é bem ensaboado assim faz tempo. Ah, o Caiado decepcionou, tá? O Kassabão ali do lado. Pô, cara, são do partido do Kassab e eu tô esperando muita coisa, né? Aí é sacanagem. Pablo, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Falou e não disse nada. Discurso água com açúcar. Que coisa horrível. A cara do Kassab, olha o que vai falar, porra. Deixa eu reparar só no Kassab agora. As mensagens, vocês acham que o ministro Alexandre tem condição de continuar no cargo? Olha, eu acho que vai dizer as investigações, né? Ó, ficou tranquilo. Ufa. O caso Márcia, por exemplo, é um caso de polícia. Ó, e tá olhando a todo momento, hein? Não erre uma vírgula, senhor Pequeno Rato. O papai Kassab está de olho. Na mira de Kassab. A investigação que vai dizer quais os atores estiveram envolvidos e quais os problemas que esses atores estão se envolvendo. Que declaração patética, pelo amor de Deus, cara. Agora vamos para Renan Santos. Esse aqui ele tá falando todo dia sobre o caso e explicando em detalhes, então eu tive que selecionar um vídeo. Não vou ficar passando tudo também. O que um país sério tem que fazer com o Alexandre de Moraes? O ministro do STF passa pela maior crise de toda a sua carreira. E essa crise foi gerada por conta do contrato da sua esposa Viviane Barsi de mais de 130 milhões com o banqueiro e bandido Daniel Vorcaro e pelas recentes conversas que saíram do celular do Vorcaro, dando conta de que ele e Alexandre de Moraes tinham uma relação muito próxima. Em qualquer nação séria haveria a seguinte investigação: por que alguém que tem um contrato com a esposa de um ministro do STF, contrato esse de um valor absolutamente fora de mercado, mantém conversas com este mesmo ministro no momento que está sendo preso pelo mesmo
STF. E mais, nas conversas o banqueiro fala em bloquear algo e o ministro responde com 3 mensagens secretas. Se estivéssemos no Japão, esse ministro ia pedir na hora para sair. Nos Estados Unidos ele seria conduzido algemado para fora da Suprema Corte, direto para um presídio. No Brasil, entretanto, ele está sendo defendido por gente de esquerda, falando que ele é um defensor da democracia e que trazer a público esses fatos é atacar o STF e a democracia brasileira. Pois bem, se investigar direitinho e provar o óbvio, é nítido que Alexandre de Moraes será condenado. E num cenário desses, ele não apenas tem que ser afastado do STF, quanto ele tem que ser punido pelos seus crimes, e esse tipo de crime da cadeia. Mas aí caímos naquele problema. Quem vigia o vigilante? É o STF que vai tomar essas ações contra um próprio ministro do STF, que tem ele próprio comportamentos aparentemente similares a dos outros ministros? O que eu quero dizer, os outros ministros que podem fazer isso com Alexandre de Moraes são exatamente os mesmos que cometem o mesmo tipo de derrapada institucional em outros casos que não do Banco Master que circulam pelo STF. Sim, meus amigos, todos estão ouvindo aqui para você entender uma coisa. A maior Patriota catarinense mandou R$5. BH. Quais as possíveis coligações e alianças que vão surgir esse ano pela eleição? Tu acha que essas investigações vão danificar as relações partidárias? Já danificaram completamente. Como que você vai fazer algum tipo de acordo com Antônio Rueda ou Ciro Nogueira, por exemplo, sendo que talvez eles estejam enrascados até a eleição? Isso aí explodiu o cenário político. Brasília está pegando fogo, meus amigos. O PT tá morrendo de medo que isso chegue nele, tá tentando conduzir pra chegar em outra pessoa que não seja tão vinculada a eles, ao mesmo tempo barrar tudo. Então, caralho, é 4. E aí várias figuras dissidentes ali, de diversos campos políticos, tá? Vou ser honesto, estão indo pra cima. Tem a própria Polícia Federal, que tem autonomia, mas de certa forma também sofre pressão. Tem um racha dentro do Supremo. E se o celular do Vorcaro amanhã vazar uma mensagem de um deputado federal, ele pode ser preso. Então como que você vai fazer negócio com ele se ele tá enrascado com o Master? O partido vai se coligar com isso, vai apoiar, não vai apoiar, o Centrão vai estar com o Lula, mas e se o Lula se ferrar com esse escândalo? O Centrão vai estar com o Flávio, mas e se o Flávio se ferrar nesse escândalo? O Centrão pode se ferrar ele também? Cara, acabou, patriota. Tá uma bagunça gigantesca. Acabou, as coligações, as amarrações, os apoios, tá tudo bagunçadaço. Tu vai falar, não, vai subir no meu palanque sim. E aí chega na hora do palanque e esse cara tá preso. E aí você ficou divulgando foto com ele e apoio com ele antes, você vai acabar sendo vinculado também. Tá um caos, meu amigo. Parte dos ministros do STF tem parentes com escritórios de advocacia que cuidam de casos dos interesses mais diversos junto ao STF. Você tem ideia de quantos bilhões devem circular nesses escritórios? Mas isso não para no STF, isso vai também pro STJ. Eu vi que já tem alguns escritórios aí que estão fechando. O próprio André Mendonça, ele falou que os lucros do escritório dele vão pra caridade e igreja, né? Então eles já estão tentando se blindar do merdalhô que vai dar. Eu vi também uma notícia, eu não posso confirmar, que o Fachin fechou o escritório da família dele no Paraná. Então percebam, né, os que estão na facção do STF, que querem o código de ética, que querem proteger as prerrogativas da corte, nem que para isso precisem lenhar outros ministros, esses caras já estão começando a se blindar porque eles viram que o clima vai esquentar. Olha lá. Filho e genro de Fachin fecham o escritório de advocacia em meio à discussão de código de ética do STF. E você pode ter certeza, não fechou porque faliu, não fechou porque não dava lucro. Fechou porque tá assim, ó, muito digno. Juiz, isso aqui na minha comunidade significa muita dignidade, muita ética. No STJ, adivinha, há também mais uma série de escritórios ligados à família de ministros. O órgão que poderia ir pra cima do STF não apenas exigir explicações, mas tocar o impeachment seria o Senado. Mas o Senado brasileiro é controlado por gente como Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, Jacques Wagner e Flávio Bolsonaro. Todos eles, curiosamente, envolvidos em alguma maneira com a turma do Banco Master. Então deles, galera, você não pode esperar. E assim, mesmo que não estejam envolvidos diretamente, tem aliados muito próximos que estão envolvidos e aí pressionam esses caras a abafarem o escândalo do Master, porque eles são aliados, entendeu? Então, tipo, um deve um negócio pro outro aqui e fala, cara, tu vai jogar esse BO na minha, né? Esse que é o complicado do Senado. Quem não tá diretamente envolvido tem um aliado muito próximo que está. Logo já tem que tentar blindar o escândalo. Absolutamente nada. O único que se movimentou foi o deputado federal Kim Kataguiri pela CPMI do INSS. Kim Kataguiri disse o seguinte: apresentei a convocação do ministro Alexandre de Moraes para eu ia mostrar esse vídeo daqui a pouco. Por na CPMI do INSS. Eu quero ver o ministro Alexandre de Moraes na minha frente. Ele apresentou uma convocação pro ministro ir lá se explicar. Mas de nada vai adiantar a hora. Assim, vamos ser sinceros aqui, Renan. Não foi o único. Sim, o Kim Kataguiri de fato foi pra cima. Foi até... Cara, o cara foi brutalmente pra cima. Eu vi. Eu até vou fazer outro vídeo sobre isso. Mas também tem o Alessandro Vieira. Também tem o Sérgio Moro. Também deve ter ali algum deputado do PL. Deixa eu
tentar pensar em algum, né? Se não ficar muito vago. Quem do PL tá indo pra cima? Me ajuda aí, chat. Quem do PL tá sem medo, tratorando tudo? Não sei. Talvez falei cedo, não sei. Tem que verificar. Tem que verificar se tem mesmo. Mas tem mais gente, não é só o Kim. Mas dá pra colocar o Alessandro Vieira como um dos protagonistas também. Alexandre de Moraes se explicar se no final nem o STF nem o Senado vão fazer alguma coisa. E aí quem pode entrar em campo? Você. Nós precisamos ir às ruas exigir o cumprimento da lei. Ministro do STF não tá acima da lei, tampouco é imperador, ditador ou qualquer coisa que ele imagine ser. Nós vamos convocar novas manifestações regulares, todas as semanas, cada vez mais intensas, para que as pessoas acordem e partam para cima daquilo que é errado. Ministro da Suprema Corte, seja Toffoli, seja Xandão, tem que pagar pelos crimes que cometerem. É isso, aceitar que o seu país é uma piada. Concorda comigo? Compartilhe esse vídeo. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Vamos ser sinceros, foi uma boa declaração. Ele explicou o caso, disse porque é um absurdo, ainda convocou uma manifestação com essa pauta direta. Boa declaração, assim, ó. Incomparavelmente melhor a do Ratinho Júnior e do Ronaldo Caiado. O máximo que você consegue extrair da opinião deles sobre o Xandão é quando um jornalista enquadra eles numa entrevista, eles têm que ficar ensaboando. Mas eles não vêm a público explicar ponto a ponto do caso. É o que todos deveriam fazer, né? Aí, cara, antes da gente ver o Flávio, vamos ver o Romeu Zema. E o Romeu Zema, verdade seja dita, também está espumando na boca com esse caso. Tá indo pra cima. Tá? Segura o Pitbull Mineiro. Pitbull Mineiro! Vamos ver aqui. Se nós já tivemos 2 presidentes da República afastados que sofreram impeachment, na minha opinião já passou da hora, pelos fatos que nós já assistimos nesses últimos dias, do mesmo acontecer com ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é pelo bem do Brasil, é pelo bem das instituições. Na transparência internacional com esses últimos fatos, o que tem ocorrido, o Brasil só tem perdido posições. Isso para... o Van Hatten, com certeza o Van Hatten é um dos que tá indo pra cima, né? Dá pra dizer que o Novo também cumpre um papel importante nessa questão. A nós brasileiros é muito ruim nós termos um pequeno grupo que se julga intocável, que se julga capaz de fazer de tudo e ficar imune. Boa declaração. Eu acho que a questão que mais pesa é que, assim, o Novo tá realmente indo pra cima e existem deputados do PL que provavelmente também estão indo. Só que nenhum deles aborda completamente a situação, assim como o Renan, que fala, por exemplo, da questão da Igreja Lagoinha. Então eles evitam tocar em alguns pontos específicos ali do caso Master que podem acabar atingindo alguns dos seus aliados. Mas, ali no contexto geral da política brasileira, eles ainda estão bem acima da média. Muito melhor que o Caiado e que o Ratinho. E tem a clássica que ele falou do Japão, né? Essa aqui, ele se passou. Eu falei, cara, que isso? Eu tô vendo o Zema ou o Renato Impera? Isso aqui é muito bom. Eu não posso nem botar na tela, cara. Será que tem vídeo dele? Isso aqui foi do Toffoli, né? Não foi do Xandão. Tem vídeo, será? Eu vou buscar no Twitter. No Twitter com certeza tem. Rapaziada, likezão na live, por favor. Vamos ajudar esse canal iniciante aqui nas atividades. Vamos lá. Zema Japão. Cara, não tem vídeo dele falando. Eu não achei, então eu vou colocar a manchete aqui só. Não achei o vídeo. Zema diz que no Japão, envolvido em um caso semelhante ao de Toffoli, teria se suicidado. Brutal. O Renan falou que ele deveria sofrer impeachment e ser preso. Ratinho e Caiado tem que investigar. Caiado falou, quando eu chegar lá eu respondo, me pergunta daqui uns meses. Mas o Zema cruzou todas as linhas. Eu falei que ele tava espumando. Zema cruzou todas as linhas, meus amigos. Tem vídeo dele falando isso, cara. Eu queria muito ver o vídeo. Aqui, ó. É que o sotaque mineiro dá uma amenizada, né? Eliane, se algo semelhante a isso tivesse acontecido no Japão, eu penso que lá a pessoa envolvida teria suicidado. Se tivesse acontecido na Europa, onde tem... Ele falou um negócio parecido com o Renan, né? Que é fazer uma comparação com o que aconteceria em outros países, em um caso semelhante. Cara, o vídeo foi tão pesado aqui que travou. Bom, mas já deu pra entender, né? Cadê o Aldo Rebelo? Tem o Aldo Rebelo também, né? Eu não separei. É verdade. Vamos ver o do Flávio, que já tá aqui engatilhado. E aí eu pesquiso se tem alguma coisa do Aldo Rebelo. Então, rapaziada, infelizmente, o Flávio Bolsonaro não postou absolutamente nada quanto a isso. E ele também não se expôs a algum jornalista que enquadrou ele pra falar do tema. Do impeachment do Xandão em específico, né? Mas eu peguei um do Toffoli, que tá meio que no mesmo caso aqui, então vamos considerar o do Toffoli, porque é o que temos. O senhor é a favor do impeachment do Toffoli? Eu sou a favor de todos os ministros que tenham cometido crimes. Ué, eu assinei todos os impeachment de ministros. O presidente Bolsonaro assinou impeachment de ministro. Não tem nenhuma dificuldade com relação a isso. No nosso entendimento, descumpriu a lei. A nossa parte a gente faz. Agora tem uma barreira
que não avança aqui a questão de pautar esses pedidos, né? Nós caminharíamos juntos, independente de como fosse. E assim, o Tarcísio é uma pessoa leal, correta. Então assim, amigos, foi esse o corte. Não sei vocês, mas eu acho que ele fugiu de responder. E eu também já vi outras entrevistas que ele deu exatamente a mesma resposta para a mesma pergunta do Toffoli, inclusive no Pânico também. Podia até achar isso aqui. Teve Lava Jato, que foi uma pauta muito importante para levantar uma bandeira contra a corrupção no país. Como é que você enxerga o que está acontecendo agora? Porque o que a gente tem também, eu gostaria que você explicasse aí, político, tráfico de influência, STF, a relação dos ministros, advogados. Como é que você enxerga? Não, em primeiro lugar, até aproveitar a sua pergunta para fazer mais essas fake news aí, porque eu assinei CPMI de Banco Master, eu assino impeachment de ministro supremo sem preocupação nenhuma e vou continuar fazendo sempre que eu entender que eles estão descumprindo a lei e não faltam exemplos que a gente está vendo de ministros que descumprem a lei do impeachment. Então, assim, eu vejo que essa situação das investigações que estão acontecendo, isso estão causando nojo em todo mundo, num nível tal, que, olha, cara, tá tudo contaminado. Né? Quem é que está no governo hoje? Está acontecendo durante o governo Lula. Então, assim, isso passa sem dúvida alguma impressão para quem está assistindo horrorizado a isso tudo, que não dá para continuar do jeito que está. O caminho que tem hoje é o caminho com a gente. E o que a gente está se comprometendo a fazer, mais uma vez, é botar as instituições de volta nas suas caixinhas, tudo voltar a funcionar harmonicamente como tinha que ser. Não aconteceu com a gente, com as perseguições, do ministro, na maturidade do cidadão, a cada eleição que passa, ele está mais atento para o que está acontecendo com ele. Então, assim, eu acho que eu só posso apostar na política para virar essa página. Tá, aqui no final ele deu uma mudada, então, aqui no final ele deu uma enrolada, mas no final, aqui que é a declaração. 2018 teve Lava Jato, que foi uma pauta muito importante para levantar uma bandeira contra a corrupção no país. Como é que você enxerga o que está acontecendo agora? Porque o que a gente tem também, eu gostaria que você explicasse aí, político, tráfico de influência, STF, a relação dos ministros, advogados. Como é que você enxerga? Não, em primeiro lugar, até aproveitar a sua pergunta para... Então ele não explicou a relação dos ministros, ele não aponta nenhum culpado, ele fica nessa, quem cometeu o crime, quem, né, uma entidade difusa chamada quem, que pague. E é complicado isso, né? Pô, explica a relação, fala, bom, tem um estranhíssimo contrato do Alexandre de Moraes, tem uma questão aqui que envolveu um resort do Toffoli e um possível recebimento ali de Daniel Vorcaro, sabe? Poderia citar nomes, apontar pra situação e não ficar muito genérico, né? Depois ele falou, não, porque meio que é culpa do Lula, tá acontecendo no governo dele isso aí. Pô, cara, tem que ir pra cima. Ele realmente assinou essa CPI? Não, ele assinou a CPI. Assinou depois que já tinha o mínimo de assinatura, mas assinou. Demorou, mas assinou. Só que mesmo assim, cara, isso é o de menos. Eu acho que falta pra esses caras se engajarem mais na principal pauta do ano. Então, tá me decepcionando bastante a atitude de vários pré-candidatos aí pelo campo da direita. Bastante. Agora vamos procurar do tal é foda, do tal é desrespeito também. Vamos procurar agora do Aldo Rebelo. A questão é, onde eu vou achar isso? O Aldo Rebelo tem um perfil? Eu preciso me inteirar mais de Aldo Rebelo, cara. Eu honestamente não estou acompanhando, mas eu vou acompanhar mais. Ele é o único que eu não sigo de todos. Vamos lá, Aldo Rebelo, já estou seguindo. Top 30, sobre a pré-candidatura, falou do Lula, Dia das Mulheres, e tal, discutirmos o Brasil. Procurador-Geral da República. Ó, eu acho que aqui ele tá falando. Sabia que aquela investigação era uma coisa séria. A Polícia Federal ia inventar e colocar na mão do Procurador-Geral da República uma acusação falsa, uma invencionice. Não, é uma omissão. Uma omissão grave, porque o crime é muito grave. O crime alcança instituições fundamentais da vida do país, da vida financeira, porque alcança o Banco Central, da vida econômica, porque alcança o Congresso, a Presidência da República, o Senado Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que essa omissão não pode ser justificada. É outra instituição que precisa também ser fiscalizada, é esse Ministério Público. Porque isso é crime organizado. Isso não é uma corrupção... De que caso de corrupção ele tá falando? É que são tantos que não ficou claro, né? Tradicional, conhecida na política brasileira, é crime organizado. Ameaçar jornalistas... Ah, agora já deu para identificar. É o caso do Master mesmo. Como essa gangue ameaçou, é crime organizado. Porque você imagine, se um jornalista de uma instituição importante da mídia brasileira se sente ameaçado ou sofre esse tipo de ameaça, como é que o cidadão comum vai se sentir? E o Ministério Público Federal agiu com tanta agilidade. Tem aqueles condenados do 8 de janeiro a penas elevadas, acusados de tentar um golpe de Estado no país, você imagine. E receberam essas condenações todas. E algo que a Polícia Federal já sabia, porque se o Ministério Público, se o doutor Paulo Gonet não soubesse o que estava acontecendo, mas... Tá, ele mudou completamente o assunto. Foi instruído pela investigação, ele sabia que aquela investigação era uma coisa séria, a Polícia Federal... Ok, foi um corte meio fora de contexto aqui que foi postado, né? Será que tem alguma coisa melhor? As pessoas vão... Cheguei ontem... Nós somos... Juliana agora devia...
Bom, vamos ser sinceros, aparentemente ele não está tão preocupado com essa situação. Eu não acredito que ele esteja envolvido, mas eu acho que o senhor Aldo Rebelo deveria estar mais por dentro, né? Esse é o principal escândalo de corrupção do seu país nesse ano. Isso é Brasil, Aldo Rebelo. Tu não gosta de discutir Brasil? Assim, eu vou ser sincero, eu lembro bastante do Aldo Rebelo criticando frontalmente o Alexandre de Moraes há vários meses atrás, em outros casos, em outros abusos de autoridade. Mas faltou nesse. Deixou a desejar aqui, Aldo Rebelo. Queria ver a sua opinião sobre o caso e eu acredito que ele teria uma opinião dura. Acredito também, né? Não posso ter certeza. Não posso ter certeza porque ele não fez o vídeo, não explicou o caso. Ele tava no avião do Toffoli. Caralho, ele tava mesmo? Eu vi isso aí meio por cima. Aquele famoso avião pra ver a final da Libertadores, que tava o advogado do caso Banco Master e o Dias Toffoli. Poucos dias, talvez até um dia, antes de ser decretado sigilo no Supremo, né? Ele tava no avião mesmo. Vamos ver como que eu pesquiso isso. Era Augusto Arruda Botelho e Toffoli, né? Tá bom, relator do caso Master, Toffoli viajou com o advogado investigado, ok. O advogado do empresário Luiz Oswaldo Pastore, que também tava no avião, tal de Luiz Antônio Boa. Ó, não tá falando de Aldo Rebelo aqui. Ah, falou sim. Falou mais pra baixo aqui. Procurado por meio da assessoria do Supremo, Toffoli não comentou o episódio. Botelho também não se manifestou. Além dos dois, estavam no voo o filho de Botelho, o ex-deputado e o ex-ministro Aldo Rebelo e outros 11 passageiros. Ele explicou? Ele veio a público falar por que ele estava no avião com Toffoli e Arruda Botelho? Lançou pelo menos um, queria ver a final da Libertadores, queria ver o Palmeiras, peguei carona, tava sabendo de nada. Pelo menos isso ele mandou. Aldo Rebelo, avião, vamos ver se ele falou sobre isso. Vamos ao Aqua Voice aqui. Aldo Rebelo se pronuncia sobre avião. Por que não ativou? A primeira ativada do dia sempre buga. Aldo Rebelo se manifesta sobre avião com Toffoli. Até o momento não há registro de manifestação pública ou nota oficial de Aldo Rebelo, abordando especificamente o fato de ter dividido o avião com o ministro e o advogado Augusto Arruda Botelho. Isso é o que a IA do Google aqui falou. Pô, que pena. Então é isso, rapaziada. As declarações dos presidas ficaram aí pra vocês compararem, tirem suas próprias conclusões e comentem aqui embaixo quem se saiu melhor.